Olá, mais uma live. O que fazer quando a vida perde o sentido? Vamos falar sobre isso hoje. Será que você é alguém que já viveu esse tipo de situação, né? Será que você já parou para conectar assim com você e perceber o quanto que se sua vida faz sentido ou não para você? Então esse é o tema da live de hoje, onde vamos conversar a respeito dessa questão. Como sempre, eu considero essas questões bem significativas, né? Então, o que fazer quando a vida perde o sentido é algo que precisa ser refletido, pensado, né? E para isso eu estou aqui hoje, para que a gente faça essa reflexão. Além dessa reflexão, que eu vou começar falando da diferença entre duas palavras que vão nos ajudar, vão nos facilitar a compreender o que fazer quando a vida perde o sentido. Então eu vou trazer a definição de duas palavras fundamentais e também, ao final da live, então fica comigo até o final, você vai poder receber, vou dar 4 passos, 4 dicas fundamentais para que você que está vivendo isso nesse momento, ou conhece pessoas que por acaso estão se sentindo que a vida não tem sentido, possa também colaborar e contribuir. Então, a gente vai iniciar hoje, né? Boa tarde para todo mundo que está aí, para vocês aí que estão me vendo depois, né? Muito boa tarde. Então, vou começar a falar a reflexão que eu vou trazer, que eu trouxe hoje para vocês, fazendo a distinção de duas palavras fundamentais para a gente poder compreender por qual motivo que a vida às vezes perde o sentido. Então, muitos já viveram isso, muitas vezes isso vem e vai, são sazonais, são situações que a gente experimenta em determinados momentos da nossa vida. Para outras pessoas, esse sentido da vida, ele praticamente está muito distante. Para outras pessoas, não necessariamente, né? Mas vamos entender da onde que vem isso, por qual motivo que isso acontece, né? Porque muitas pessoas passam por essas situações muitas vezes. Então, tudo depende, né? Quando a gente fala de por qual motivo que a vida perde sentido, tudo depende, sabe de quê? Do significado que você atribui à vida. Então, agora eu trouxe duas palavras. Por qual motivo a vida perde o sentido, a palavra sentido, e a resposta que eu tô dando para vocês é que tudo depende do significado que você atribui à vida. Segunda palavra, significado. Então, você aqui que tá aqui nessa live comigo, que conhece pessoas que não faz sentido a vida delas hoje, elas perderam o sentido da vida delas, manda um aviãozinho ali para elas poderem assistir, porque é tão importante a gente entender e compreender. Então a gente vai iniciar explicando e definindo e trazendo a distinção dessas duas palavras que parecem ser iguais, mas elas não são, que é significado e sentido. Por qual motivo? Por qual motivo que a vida perde o sentido? Porque depende do significado que você atribui à vida. Então, gente, qual é a diferença entre uma e outra? Então, o que é a definição da palavra sentido? Sentido significa propósito, significa finalidade, significa o objetivo, intenção. Então, remete a algo da razão. Qual o sentido de algo? Qual a finalidade? Qual é o fim? Qual é o objetivo de alguma coisa? Existe uma serventia, né? Ele serve para quê? E a gente está falando do sentido da vida, para que a vida serve? Já significado, ele está ligado às representações que nós fazemos de algo, né? O valor que a gente atribui a alguma coisa. No caso, a gente está falando aqui da vida, né? Qual é a importância, o significado? É algo mental, é representativo, é uma tradução mental de algo que vem de fora. Quando a gente está falando da vida, a gente está falando de algo externo. Então a gente cria uma imagem pessoal.
O significado que eu dou a qualquer coisa, ele é pessoal. Ele tem referências pessoais, né? De acordo com as experiências das pessoas, com as sensações, com os registros, com os conteúdos que todos nós trazemos dentro de nós. Então, quando eu atribuo um significado a algo, no caso, a gente está falando aqui da vida, esse significado que eu estou atribuindo traz uma representação mental, mas perpassa por todo um conteúdo que eu tenho já internalizado dentro de mim. Das experiências que eu vivi, dos conteúdos que eu registrei, de conteúdos esses que são conscientes e inconscientes, né? Desses registros, das experiências, tudo que a gente está aqui registrando dentro de nós, né? E o significado ele é construído a partir disso. Então, o sentido da sua vida, ele está intimamente ligado ao propósito, ao para que você nasceu. Ele é construído ao longo do tempo. É uma consciência que vai amadurecendo. Então, vai nos remeter o sentido da vida, como eu já expliquei. A vida tem sentido, o sentido da vida é vivê-la. Sim, Léo, é vivê-la. Mas você vai entender por que é vivê-la, né? Que esse é o grande pulo do gato dessa live de hoje, né? Então, vamos continuar aqui com o raciocínio. Acompanha comigo, que é isso mesmo que você falou. Você tá perfeito. Mas tem algo assim que é fundamental que a gente entenda também, tá? Então, o sentido da vida, ele está intimamente com esse propósito, né, da nossa existência, com a razão do nosso viver. Então, nos remete ao fazer, tá? E se eu busco conhecimento, eu vou buscar para aplicar. Então, por exemplo, quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente vai buscar o conhecimento, vai se qualificar para buscar esse conhecimento, para poder aplicá-lo. Então, de que forma, né, que a gente aplica isso? Depende do significado que eu dou. Porque quando eu vou buscar um conhecimento e vou aplicá-lo, eu aplico da forma que eu obtive lá aquele aprendizado, mas o significado que eu dou para aquilo vai ser a forma como eu vou aplicar aquilo. Então, quais são as definições, as representações que nós damos ao sentido da vida? Qual é a representação, a significação, o significado, a definição que você dá para a sua vida? Ela é muito pessoal e intransferível, né? A mente, ela vai buscar um significado o tempo todo, né? O significado, ele vai mudando muitas vezes, porque dependendo desses conteúdos que eu trago, das experiências que eu experimento, né? O significado, ele modifica, né? O significado que eu dou a algo pode mudar, né, dependendo das vivências que eu vou absorvendo, dos conteúdos que eu vou registrando, desses conteúdos inconscientes que eu trago dentro de mim, que muitas vezes eu vou projetando nas coisas e nas situações, né, nas representações que eu faço das coisas ao meu redor, das representações que eu faço da minha própria vida, né? Então o sentido, ele é como eu disse, é a finalidade, é o objetivo. O sentido tem um fim, tem uma serventia. Então, o significado que você dá à vida, ele vai mudando, sim, mas o sentido dela é um só. Então, quando a gente fala por qual motivo você se perde o sentido da vida, porque a pessoa não está conectada com a verdadeira razão da vida dela, com a verdadeira razão da existência dela. Tá? Então, o significado, ele vem desses dados que a gente acumula, como se fosse aquela memória que a gente coloca informação dentro do computador e quando você quer, você acessa lá naquelas caixinhas que você distribui os conteúdos, os conhecimentos, as informações que você vai colocando ali, né? Então, o significado da sua vida, ele depende do quanto você conhece e se conecta com o sentido da vida. Então, se a gente diz que vida, né? Então, assim, vamos parar para refletir o que é vida, né? O que é a vida? Se o sentido da vida, ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo, ele tem um fim, e ele está ligado à sua verdadeira razão de vida, à sua ao verdadeiro motivo da sua existência, então vida é o quê? Vida é você.
Então, quando o Léo fala aqui, e a vida tem sentido, o sentido da vida é vivê-la, ele está coberto de razão. Porque a gente vive o quê? A nossa existência. Mas como eu faço isso? Quais são os significados que eu dou a mim? Qual é o significado que eu entendo e compreendo que é o que eu sou? Então, quem é você? Quais são as suas características? Será que você se define? Você conhece os seus valores, seus potenciais, suas fragilidades, suas vulnerabilidades, seus interesses, o conhecimento que você adquire? Será que você tem noção da história que você é composto? Porque você veio de uma história, você veio de uma instituição, de um sistema familiar. Só que isso tudo não nos traduz, né? O fato de se valorizar muito mais o pensamento negligencia o que você sente. Por isso que muitas vezes as pessoas perdem, né, o sentido da vida. Porque vida é você. Sentido da vida é o propósito, é a razão da sua existência. É o motivo que faz com que você perceba que você esteja vivo. O significado que você dá, por isso que você perde muitas vezes o sentido, é que o significado que você dá, muitas vezes, ele está desconectado da sua própria razão de viver. Nós estamos envoltos, né, em muitos pensamentos, muitas emoções, muitas ideias, muitas ideologias, filosofias, religião, preconceitos, que são conceitos pré-estabelecidos, né, que vão obscurecendo a vida. O sentido da vida é vivê-la, mas como você vai vivê-la é uma decisão sua. Sim, Léo, porque você vai dando significado a você. Porque vida é você, né? É isso que é importante da gente entender e compreender. Quando a gente fala vida, né, a gente se remete muitas vezes, porque nós aprendemos assim, a algo externo. Porque como a gente está cercado e envolto de todos esses conceitos, de culturas, de padrões, de conhecimento, de informações da nossa própria história, de emoções, de pensamentos, de ideias, ideologias, filosofias, preconceitos, conceitos. A gente tem um monte de definições que são assim, que nos atravessam o tempo todo e que faz com que a gente se distancie da nossa verdadeira razão de vida, né? A própria educação, né, formal, que é a educação que a gente recebe nas escolas, nas instituições, a própria educação que a gente recebe dentro do nosso seio familiar, aquelas verdades que são estabelecidas dentro daquela cultura que eu estou ali inserido e aprendendo, né, a conhecer, a viver, a fazer algo da minha vida. Então, o significado que eu vou estabelecendo para a minha vida deveria estar de acordo com a minha verdadeira razão de vida, com o meu propósito na vida. Qual é o meu propósito, a minha missão? Né? Todos nós temos um propósito, uma razão de estarmos aqui. Todos nós temos, né? Me conectar com esse propósito, com essa verdadeira razão da minha existência, vai dando sentido, esse é o sentido da minha vida, e aí eu vou construindo significados para realizar algo. Mas se eu fico presa ao externo, se eu não vou buscar o autoconhecimento, se eu não vou me conhecer nesses aspectos tão fundamentais, a vida muitas vezes vai perdendo sentido. Porque eu não estou atribuindo significados verdadeiros que vêm de dentro. Então, quando nós perguntamos, quando qualquer pessoa pergunta quem você é, as respostas vêm de eu sou psicóloga, eu sou mãe, vem de fora. A resposta, ela vem de fora. A resposta não vem de dentro. É muito difícil você simplesmente responder quem você é. Eu sou a Magda, a minha verdadeira razão de vida, né? Então, o que você tem, no que você formou, né? Aquilo que eu tenho, aquilo que eu me formei, aquilo que eu me qualifiquei, aquilo que me preparei, aquilo que eu faço hoje da minha vida, de coisas que eu busquei fora, estão me definindo. Né? E na verdade, este não é você, né? Porque você é muito mais que qualquer coisa dessas que vem como referência externa. Então a resposta de quem é você é uma resposta que vem muitas vezes como referências de fora, e por isso que é tão difícil sentir. É tão difícil a gente se sentir, né? Existem umas perguntinhas
que são, assim, duas perguntas que eu trouxe hoje, que mais pro final eu vou ficar aqui comigo. Fica aqui comigo, porque mais pro final eu vou trazer os passos, 4 ações imprescindíveis para que a gente possa aprender a se conectar com a nossa verdadeira razão. O sentido é como você vive a vida e não é a vida em si. E não a vida em si. Mas a vida é você, Léo. A vida é você. O sentido da vida é a sua razão de estar aqui. Você nasceu, você tem um propósito para realizar aqui. Então, o que é a vida? A vida é você. Né? Tudo que você faz. E ela está permeada por todos os significados que você atribui às coisas. E esses significados, eles vêm de todos os conceitos, registros e conteúdos que nós temos. Tanto esses que são conscientes, quanto os que são inconscientes. Muitas vezes, as nossas tomadas de decisão, elas são provenientes de informações que eu não tenho tanta clareza assim. Depois que eu tomo aquela decisão, muitas vezes, às vezes eu vou ficar analisando usando o meu racional. E eu vou tomar aquela decisão. E aí a consequência da tomada daquela decisão faz com que eu reflita se aquilo está conectado com a minha verdadeira razão de vida. E aí a gente está tão impregnado do externo que a gente se perde muitas vezes. Por isso que muitas pessoas perdem o sentido da vida. Porque vai atribuindo significados o tempo todo, que isso é natural, fazemos isso o tempo todo, mas muitas vezes, ao atribuir esses significados, eles estão distanciados da verdadeira razão da sua vida. E isso sou eu, é você, é todo mundo, né? Você aqui que está me ouvindo. Não tem ninguém que faz isso diferente. O que eu trouxe hoje para a gente refletir é para que entendamos de uma vez por todas por que muitas vezes a nossa vida perde o sentido. Muitas vezes a gente vive essas angústias, essas dificuldades de não entender o sentido da nossa vida. Porque não basta simplesmente viver o dia a dia. Para mim não é só eu que vivo a vida, mas ela que vive em mim. Porque você tá dentro, né? Tá dentro de você. É isso aí. Muito bem, a maior roubada é atribuir significado ao outro e não em si. É isso aí, querida de Janete, também. A gente fica buscando, a gente projeta. Quantas lives eu já fiz aqui contando e explicando quanto que nós, ao tomarmos uma decisão, por exemplo, muitas vezes a gente toma decisões através de projeções, porque é difícil eu olhar para dentro de mim e reconhecer as minhas dificuldades. Aquilo que eu tenho de vulnerabilidade. Porque é só assim que eu cresço. Só assim que eu tenho condições de evoluir enquanto ser humano. Né? Então, tudo que eu venho, que eu internalizei como verdade para mim, muitas vezes, hoje, não são mais verdades que eram há uma semana atrás, há um ano atrás, há 10 anos atrás. Então, nós somos a verdadeira razão da nossa vida. Quando eu me conecto, quando eu de verdade mergulho para dentro de mim e entendo a verdadeira razão de eu estar aqui hoje, vivendo, né, e me relacionando com determinadas pessoas e exercitando determinadas atividades ocupacionais ou determinadas atividades, se eu consigo entender e compreender isso num nível muito mais interno, muito mais de ter um significado, de fazer sentido para mim, aí sim, eu vou vivendo um dia de cada vez, aprendendo a lidar com as dificuldades que surgem, porque elas são verdadeiros aprendizados. Não dá pra gente fazer isso de uma maneira muito automática, porque a gente se desconecta, parece robô. Então, duas perguntas aqui que são fundamentais para que a gente reflita em cima delas, para que a gente simplesmente entenda quem nós somos. Eu sou simplesmente a Magda, hoje, nesse momento. Tudo que significa Magda, né? A Magda Baeta tem um significado. E eu vou expressando através das minhas palavras, das minhas atitudes. Então, você se sente fazendo algo de verdade? Isso é uma pergunta importante para a gente fazer. Quando eu paro para pensar, será que eu faço algo que é uma verdade para mim? Porque muitas vezes a gente é tão levado a agir, a fazer coisas no automático, a não se dar ao trabalho de refletir, questionar. Eu tô fazendo isso aqui porque eu quero ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro para quê? Qual é a serventia disso? Qual é o propósito disso? Qual é a finalidade? Só comprar coisas e ter coisas? Eu acho, na minha opinião, isso muito raso. Porque o ser humano, né, a vida, você, nós, cada um de nós, tem um sentido muito maior.
né? Muito maior do que simplesmente... Eu acho que é importante, sim, eu não estou aqui negligenciando o dinheiro, muito pelo contrário, é uma energia importantíssima de podermos, né, conquistar muitas coisas e viver em relação a fazer muitas coisas. Mas para quê? Essas perguntas muitas vezes não são feitas. E eu recebo aqui no meu consultório pessoas tanto para terapia, para trabalhos psicoterapêuticos, para trabalhos de coaching de carreira, de orientação profissional, para trabalhos de constelação familiar, né? Justamente com esse tipo de angústia. Minha vida não tem sentido. Eu tenho, né, condições financeiras, tenho, né, tudo que eu quiser eu tenho, mas a minha vida não faz sentido, né? E é isso que é importante que a gente entenda hoje aqui nessa live. Então, você se sente fazendo algo de verdade? Essa é uma pergunta para que a gente se conecte para entender se a nossa vida faz sentido. Você está fazendo sentido hoje, agora, né? E existe algum sentido no que eu faço? Todas essas duas perguntas vão nos remeter a essa questão do propósito. Qual é a minha verdadeira razão de estar aqui? Sempre tem. E não precisa ser algo grandioso, gente. Não precisa ser algo grandioso. Só que nós não somos levados a refletir sobre isso. Nós não somos levados a aprender a viver de acordo com essas premissas, tá? Então a vida está dentro, né? É uma herança imaterial. Então encontrar o sentido da vida é encontrar o seu sentido de estar vivo. E essa noção só pode vir, né, acontece de maneiras diferentes para cada um. Então, de que maneira que pode acontecer de eu entender o sentido de eu estar viva, né? Então, o fato de eu estar viva já é simplesmente basta, não precisa de mais nada, né? Só que o que eu faço com o meu viver, né? Então, várias respostas. Por exemplo, vou citar algumas aqui. Pode vir de uma experiência de quase morte, de uma grande mudança, através de doenças e acidentes, de perdas grandes e significativas e fortes. Pode vir do que você faz, do que você faz da vida mesmo, de como que você enxerga, de como que você vê as coisas de uma maneira diferente, através dessas experiências que muitas vezes a gente passa. Pode vir como um despertar, né? Que ele é gradual, através do nosso desenvolvimento, do nosso entendimento das coisas, através de um esforço que eu faço para buscar essa compreensão. Pode vir através de reflexões constantes que eu faço na vida, né? Pode surgir como resultado de todos os anos que eu vivi, né? Pode vir como uma revelação, como eu já ouvi várias pessoas que tiveram revelações e foram prestando atenção naquelas revelações e foram entendendo o sentido da vida delas, inclusive entendendo e compreendendo o que levou elas a escolherem estudar tal coisa, a exercitar tal coisa. Isso é que é importante, essa conexão, né? Então, a transição, ela pode ser muito sutil. E ela é com o passar do tempo. É o próprio caminho, a própria jornada, ela faz com que você entenda o propósito da sua vida, né? É muito importante. Então, agora, eu vou propor uma vivência simples. E é assim. Pause o que você estiver fazendo nesse momento. Óbvio que não serve para quem está dirigindo. Então, pause agora tudo que você estiver fazendo. Aonde quer que você esteja, perceba de olhos abertos as suas pálpebras. E deixem que elas se fechem e fique ciente do lugar que você está. Perceba os sons, os cheiros, a temperatura. Vai tomando consciência gradualmente do que você está, como você está neste momento. Perceba que você está vivo, aqui e agora. Seu coração bate, você sente o pulsar, você percebe sons. Muitas vezes, com seus olhos fechados, você vê luminosidades,
Você está atento a essas sensações todas que estão ao teu redor. Seu próprio corpo pode estar se sentindo bem ou tendo algum mal-estar. Você está no aqui e agora, percebendo que você está vivo. E aí, quando você sentir que você deve, aí você abre os olhos. Então, essa vivência é a vivência que traz a conexão com a vida. Porque você está vivo, existe sangue pulsando, andando aqui pelo seu corpo, as células estão aqui trabalhando, os seus órgãos estão funcionando. E isso, estar vivo, basta. E aí os significados que eu vou construindo de tudo que eu me relaciono, de tudo que eu faço com as pessoas, com as coisas, esses significados, eles vêm desses conteúdos, dessas informações que todos nós carregamos. Dependendo do significado que eu dou às relações, às pessoas, às coisas, ao que eu faço, a minha vida pode ter sentido ou perder o sentido. Porque eu vou me conectar ou me desconectar com a verdadeira razão da minha existência. Então, não importa onde estejamos, nem o que estamos fazendo, a forma como eu dou um significado ao meu momento atual, aqui e agora, é que vai trazendo um sentido para a vida. Então, se eu vivo no automático, se eu vivo pautado em premissas externas, em verdades que enfiaram na minha cabeça, em sensações desagradáveis, em projeções que eu faço fora, se eu não me conecto com as minhas potencialidades, com as minhas fragilidades, com os meus valores, com quem eu sou, com as minhas características, com aquilo que eu gosto, que eu não gosto, aquilo que eu tenho interesse, que eu não tenho, isso tudo vai mudando muitas vezes. Então essa conexão com o seu sentir, com aquilo que é importante para você, vai dando sentido para a tua vida. Muitas vezes a gente escolhe fazer algo e aquilo perde o sentido. E aí eu preciso parar para observar tudo em mim, para que eu possa resgatar o sentido da minha vida, ou seja, me resgatar de mim mesma, me reconectar com a vida que está aqui. Muitas vezes nós vemos pessoas ou conhecemos pessoas, ou vocês mesmos que estão aí, eu também não estou imune a nada disso, nos sentimos deprimidos, angustiados, ansiosos, raivosos, com medos, com muitas tristezas. Muitas vezes, várias dessas emoções de pensamentos persecutórios, né, de boicote, não sei falar essa porra. Só eu mesmo. Sabe, a gente não permite que nos realizemos naquilo que a gente quer tanto. Então eu quero tanto algo, mas eu nunca vou em busca de realizar aquilo. Ou então eu vou acabar me boicotando e aí eu vou me penalizar, eu não vou me permitir. E aí eu vou tomar decisões e vou buscar justificativas racionais para poder me justificar, e eu me afasto da minha verdadeira razão de vida, eu me afasto da minha verdadeira razão, né, de estar viva. E é isso que faz com que a gente vai perdendo o sentido da própria vida, porque vida, o que é a vida? Vida é você, vida é estar vivo, vida é a verdadeira razão da sua existência, então basta estar vivo. Então, eu vou trazer aqui dicas de 4 passos para que a gente possa exercitar e treinar essa reconexão. Então, primeiro, é preciso que a gente tenha pés no chão. Não adianta ficar vivendo no idealismo. Pé no chão. Tá, tenho dívidas, eu tenho que arranjar uma forma de pagar as minhas dívidas. Porque eu ganho X e gasto 2X. Então, tem que ter pé no chão. Muito pé no chão, tá? Segundo, eu preciso aprender a me libertar do passado e do futuro.
Para isso eu tenho que viver o meu aqui e agora. O futuro que eu fico prospectando, né, o que eu vivo hoje, a minha realidade hoje, ela é o meu futuro. Cara, qual vai ser o meu futuro? Meu futuro é o meu presente, porque são as atitudes que eu faço hoje que vão chegar lá na frente no dia de amanhã. Então eu vou fazer vou construir alguns objetivos, algumas metas, mas o que eu faço hoje é que proporciona a possibilidade daquilo se concretizar. O passado já passou. Eu só posso apertar o botão F5 para atualizar. Não adianta eu ficar revivendo aquilo. Então, aprender a me libertar destes passados e a me libertar de viver lá na frente, que é a ansiedade, eu vivo aqui agora e fico conectada comigo. Dá trabalho, né, gente? Dá muito trabalho a gente compreender o sentido da nossa vida, sem compreender a verdadeira razão para que eu nasci. E isso muitas vezes vai acontecendo ao longo do tempo. A gente não nasce assim com essa capacidade, né? Terceiro passo, avalie a sua vida. Você tem noção da importância do fato de você estar vivo? Isso pode estar diante do teu nariz e você não percebe, você não enxerga, porque você está impregnado de verdades externas. Então, analisar a sua vida é fundamental. Tem que saber, conhecer a importância de você estar vivo, né? E o quarto passo é fazer uma análise, como se você estivesse construindo um fio condutor. Descobrir o fio condutor. Vou explicar como faz isso. Então, o que trouxe essa noção de você estar vivo em determinados momentos? Pare e pensa. Identifique os momentos aonde você, de fato, se sentiu vivo, de fato, se sentiu feliz. Pare e traga na sua memória, traga essa lembrança, né, de que momentos na sua vida você se sentiu vivo, você se sentiu feliz. Aí, procura trazer como definição, como resposta, o que trouxe essa noção de estar vivo naqueles momentos. Nesses momentos que você percebeu que você se sentia vivo, que você se sentiu feliz, qual foi a noção disso? Qual é a conexão desses fatos? Qual é o valor em você que você ficou satisfeito nesses momentos? E aí você vai procurar nessas lembranças, nessas memórias, se há um tema fundamental naqueles momentos que você se sentiu vivo, feliz, e se tem um outro em comum, tipo 2 em comum. E por fim, em silêncio, você vai se perguntar: já existe um fio condutor de sentido na minha vida? E aí eu só preciso manter esse fio condutor em tudo que eu fizer, aonde eu estiver. Então eu tô aqui falando desde o início que quando a gente perde o sentido da vida, a gente se desconecta da nossa verdadeira razão de viver. Porque a gente vai tomando decisões, fazendo escolhas, coisas vão acontecendo e a gente vem com uma inabilidade de gerenciar tudo isso. Ou seja, de gerenciar a nós mesmos. É muito importante que a gente entenda isso. E a gente vai buscar, se a gente tiver dificuldade, vai fazer isso com alguém. Busca um profissional para te ajudar a trazer essas memórias, a identificar esse fio condutor, para você resgatar você de você mesmo. E entender que o que é vida, a vida é você. Né? O Augusto Cury, aquele psiquiatra, bem interessante, muitas coisas que ele escreve. Tem um livro, né, que ele escreveu que chama O Médico das Emoções. Vale a pena ler. Né? E numa fala dele, ele diz assim: a vida é inenarravelmente bela para se viver. O que ele quer dizer com isso? Não tem como narrar a beleza da vida. Não tem, porque ela é tão única, ela é tão singular, ela é tão diferente. A minha vida é diferente da sua vida. Você é diferente de mim. E isso é tão belo que não tem como narrar essa beleza. Então a vida é inenarravelmente bela para se viver. E ao mesmo tempo, dramaticamente breve
para ser vivida. É num piscar de olhos, é no estalar de dedos. Então, hoje, agora, é o único momento que a gente tem palpável, real, para que a gente pare e comece a fazer esse tipo de reflexão e de perguntas para nós mesmos, né? É só no aqui e agora, não tem outro momento, não tem outro lugar. É o aqui e agora. Então eu convido vocês, finalizando essa live, a buscar, né, um enamoramento. Enamore-se de você, entende? Aprenda a namorar a vida, que é a mesma coisa que namorar você mesmo. Quando a gente está interessado em alguém, que a gente está namorando alguma coisa, um conhecimento, uma pessoa, algo que a gente queira fazer, a gente se encanta, a gente fica ali naquele processo de enamoramento, de prestar atenção, de observar, de buscar conhecer mais a fundo. Faça isso com você, né? Responda, você se sente fazendo algo de verdade? E existe algum sentido no que você faz? Então, se você não tem muito bem essas respostas elaboradas, se você não sabe muito bem definir qual é a sua verdadeira razão de estar aqui vivo, procure, começando a enamorar-se de você. E quando a gente namora, a gente observa, a gente busca conhecer, a gente se interessa. E é isso que nós precisamos fazer conosco. Parar de usar como premissa todo um conhecimento que vem prévio, todo um entorno que estabelece regras e verdades e definições, né? Eu tenho um ex-cliente que hoje ele está sendo atendido por uma outra pessoa que eu conheço, que eu gosto muito do trabalho de psicóloga também, e que ele está com ela. E de vez em quando ele me manda umas mensagens assim, esporadicamente. Foi interessante que ontem ele me perguntou assim, você pode me responder rapidamente, de forma simples, uma pergunta complexa? Aí eu falei, vou experimentar, vamos ver se eu dou conta, né? E ele me perguntou o que eu faço quando eu descubro que quem eu sou, eu não gosto. Olha que sério, gente. Esse homem tem mais de 50 anos, eu acho. Né? Uma idade maravilhosa. Eu tô com 56, adoro minha idade. Então, assim, se eu começo a perceber que tem coisas em mim que eu não gosto, eu também preciso descobrir o que tem que eu gosto. Porque eu sou luz e sombra. Eu sou positivo e negativo. Eu tenho características de fortaleza em mim, de potenciais, como eu também tenho de vulnerabilidade, dificuldade. Né? Não tem ninguém diferente. O fato de eu estar aqui falando, trazendo conhecimento, informação, reflexão, não me faz melhor que ninguém. Eu só busco esse conhecimento há mais tempo que muitas pessoas, por exemplo. Mas eu continuo vivendo as minhas dificuldades. Continuo reconhecendo em mim muitas coisas que eu falo, putz, ainda tem que trabalhar isso. Nossa, isso aqui eu não tinha nunca percebido. E assim é, no mínimo para sempre. Até a gente passar dessa para uma outra dimensão. Né? Aí eu falei isso para ele. A dificuldade está ali, por que ele está assim? Porque ele só está vendo o negativo. Né? E é nas relações com o outro que a gente tem uma grande oportunidade de a possibilidade de nos devolver a nós mesmos, né? Muitas vezes, não estou falando que é só isso, não é só na relação com o outro, muitas vezes a gente também consegue ver isso na gente. Mas as relações, elas têm esse propósito. Elas sempre nos devolvem a nós. Né? Isso é muito importante a gente entender. Prometo fazer uma live sobre esse assunto também. Então é isso, gente. Por qual motivo que a gente se perde o sentido da vida? Porque a gente para de se namorar. A gente para de se interessar por nós. A gente para de fazer esse processo de beleza, de gostoso, de delícia, que é gostosinho demais namorar, não é? Então vamos nos enamorar. Vamos ter um caso de amor conosco. Né? Vamos ser os nossos próprios namorados, para que a gente possa se interessar por nós, por aquilo que realmente, muitas vezes quando a gente está enamorado de alguém ou de algo, a gente quer entender aquilo mais a fundo, né? A gente quer ir conhecer os detalhes e a gente acolhe, não é isso? Então, essa é a live de hoje, meu coraçãozinho, que eu nunca consigo fazer, meu coraçãozinho para vocês. Beijo no coração, gratidão pela presença e pela participação de todos vocês aqui. E até semana que vem, na nossa próxima live, terça-feira ao meio-dia.
Tchau, gente. Gratidão.